Aqui é o Ryan Santos e seja bem-vindo ao Ryan Reajo, o canal onde eu reajo aos meus canais favoritos da internet, a vídeos polêmicos e vídeos virais. E hoje é a primeira vez que eu reajo ao senhor Renan Santos, um mito da retórica, da oratória, um cara que tem o poder da fala. Sério? Um cara que escreveu um livro, na verdade, 2 dos melhores livros que eu já li esse ano. O Livro Amarelo, primeiro fascículo, segundo fascículo. Muito interessante esses 2 livros aqui, rapaziada. Senhor Renan Santos do MBL, o Brasil está virando uma Índia. Eu não sei o que ele quer dizer com isso, mas estamos aqui para reagi-lo. Mas antes disso, eu quero pedir para você dar o like e se inscrever neste humilde canal. Estamos... Pode rodar o vídeo aí, editor. O mundo se desenvolve rápido e não dá pra nem falar que a gente se desenvolveu mais lento. Parece que o Brasil tá estagnado há uns 15 anos. Né? E é mais ou menos isso, o Brasil estagnou uns 15 anos. O Brasil não anda, e aí o mundo anda, e aí você começa a ficar muito pra trás. Então você vê em tudo, as construções nossas. Você chega em São Paulo, é uma cidade caindo aos pedaços, toda pichada, calçada. São Paulo não, cara. São Paulo até evoluiu de 10 anos pra cá. Se você andar pela zona norte do Rio, do lado do... Pega o túnel Rebouças, tudo pra lá do túnel Rebouças. Rebouças. Cara, é uma desgraça. Eu lembro do bairro da minha avó, Higienópolis, Bom Sucesso. Eu lembro da minha infância e tava melhor do que tá hoje. Tipo, 30 anos atrás, visualmente era melhor, mais limpo, mais bonito do que hoje. Mano, pode deixar toda pichada, calçadas destruídas, ruas horrorosas. Oi? 1,25? É porque quando entra eu falo muito rápido, aí já fica impossível de entender. Impossível assistir Renan Santos em 2.0. Até o número de motoqueiros, tipo essas discussões de motoqueiro. Uma cidade que precisa, vamos dizer, se sustentar ao redor de motoqueiro, é uma cidade muito pobre. Porque a existência do motoqueiro, ela se dá através... Cara, a única cidade rica que eu vejo com motoqueiro é Dubai. Que são os caras que entregam comida. Motoqueiro que realmente está trabalhando, não conheço outra cidade. Em Paris, os caras que entregavam comida iam de bicicleta ou e-bike. As pessoas que andavam de moto em Paris eram trabalhadores que usavam a moto para ir de ponto A para ponto B. Mas realmente, motoqueiro trabalhador só vi em Dubai, entre as cidades ricas que eu já fui. Estados Unidos você não vê moto. Não sei porquê, mas não tem moto nos Estados Unidos. Não tem. Muito raro vai passar um tiozão de Harley Davidson. Pode. Tipo, uma vez em 3 semanas eu vou ver um cara com aquelas BMW moto na freeway, mas só. Não tem moto nos Estados Unidos. Só pontuar uma coisa que o sociólogo falou. Quando eu falo, o Brasil ele não se desenvolve, no próprio vídeo que ele reage, eu tô falando em termos relativos. Né? A velocidade de desenvolvimento urbanístico, a velocidade de desenvolvimento econômico, a velocidade de desenvolvimento dos ganhos de capital por parte da classe média, acúmulo, né? É menor, então a gente perde em termos comparativos com o mundo, porque o espaço relativo nosso diminuiu, porque nós não crescemos como os outros países de desenvolvimento. Então, por exemplo, São Paulo houve uma pequena melhora urbanística. Sim, mas é muito pequena, né? A gente pega, por exemplo, a infraestrutura. Vou dar alguns exemplos de infraestrutura que envolvem São Paulo, e depois eu penso a questão prédios e tal, construção. O Rodoanel não é uma obra complexa, amigos. Por mais que ela não era uma obra complexa, não é, assim, a China construiu 10 mil coisas mais complexas do que o Rodoanel ao mesmo tempo nos últimos 40 anos. O Rodoanel não é. O Rodoanel é um anel de estrada, tá? Que deve ter ao longo dele, eu não sei, me corrijam aí, talvez 50, 70, 100 quilômetros. Eu não sei quantos quilômetros tem, tá? Mas é basicamente uma estrada circular ao redor da região metropolitana de São Paulo, tá? Essa obra, que assim, alguém me corrija aí, essa obra começou nos anos 90 e a gente tá em 2025, eu nem sei se completou ela, e as pessoas comemoram como se fosse nossa, o Rodoanel. São Paulo tá, né, um processo de construção de metrôs, né? Também, assim, eu lembro que assim, começo dos anos 2000 veio assim, vamos construir novas estações. Tamo aí há 25 anos, um troço aqui, um troço ali, né? Assim, e aí quando a gente fala, porra, e a construção, os prédios em São Paulo? Pô, São Paulo realmente ele tem uma indústria da construção, vamos botar aqui nesses termos, mais ativa, mais quente do que em outros lugares, mas nem de longe
com a pujança que você vai ver, inclusive em países já desenvolvidos. Você vai ver essa energia de construção em países no processo de desenvolvimento. Nos já desenvolvidos, você anda numa cidade como Nova York, por exemplo, as ruas estão permanentemente em obra. Permanentemente em obra. Você vai andando, parece que assim, é eternamente em obra. E lugares em desenvolvimento, eles têm esse processo de urbanização, construção de pé de desenvolvimento muito mais rápido que o Brasil. Aqui, para construir, o Arthur é um mestre nisso, porque ele concorreu a prefeito. O Kim também entende muito disso. Tem as outorgas, tem as licenças. Para construir é um inferno. É muito demorado. Você precisa de muito capital empatado. O capital é caro no Brasil. Em grande medida, São Paulo é o mais avançado que tem, mas mesmo isso, em termos relativos, quando comparado ao resto do mundo, é muito devagar. E esse é o problema. Vamos lá. Ela se dá através, vamos dizer, de uma inflação de danos. Andar no corredor é incivilizaado andar no corredor. Só que as pessoas andam no corredor porque elas não têm dinheiro pra ter um... É engraçado que o Renan, nesse livro aqui, ele escreve da mesma maneira que ele fala. E ele mete o pau no Oruan, mete o pau no Neymar. Muito bom esse livro, cara. Muito bom esse livro. Leia o livro amarelo do Renan Santos. Que diz aqui que é do MBL, mas quem escreveu foi ele. Tá muito óbvio que foi ele que escreveu. O moto começa por isso, o transporte público é horrível e há uma demanda aí por entrega de documentos, talvez por conta de burocracia. Isso fora a entrega de outras coisas, né? Então aí você cria esse mundo da motoca. Mas aqui vai a minha crítica pro Renan Santos, que eu sei que esse cara do MBL não gosta de crítica. Eu dei 50 elogios pro Arthur Moledo Val. Eu falei uma crítica, ele chorou, se esperneou igual um bebê. A crítica que eu tenho ao Renan é que puta que pariu, vai ser amargo assim na casa da sua mãe, mano. Que cara negativo, mano. Que cara... Eu aposto que ele não tem filho, não vai ter filho, mano. É um cara com uma vibração muito pra baixo. Tipo, nada a só ver. fala de desgraça. Só planta desgraça no mundo. Porra, aí você tem que me conhecer, né, velho? Imagina, como é que eu posso ser negativo se todo o meu trabalho é de natureza otimista? Meu trabalho todo é, vamos construir um partido, vamos montar uma revista, vamos formar uma geração. O que você sente que é uma negatividade é eu atestar, através do diagnóstico, o tamanho do problema. Mas eu poderia atestar o tamanho do problema e entrar numa black pilada, né? Puta que pariu, agora acabou, que é o que muitos entram. Ah, já era, tal. Não é, eu atesto o tamanho do problema e eu falo, galera, não desistam, essa porra tem solução. Só que a gente não vai mentir pro tamanho do problema. A gente não vai fingir que o problema é menor. Ou a gente não vai, e esse é um problema nosso no Brasil, exaltar falsas qualidades ou elevar determinadas coisas a um tamanho ou um peso que elas não precisam ter. Eu vou dar um exemplo. Não, nós temos a melhor cultura do mundo. Não, Brasil. Não, cara. A gente exalta certas qualidades que nós temos que são menores quando comparadas às qualidades, vamos dizer, criadoras por parte das grandes culturas das grandes nações. E a gente é bem cético sobre isso. Posto isso, o nosso trabalho é de natureza otimista. É necessariamente de natureza otimista. Por ser de natureza otimista, ele pensa só no longo prazo e nas próximas gerações. Só isso. Não há como construir um partido político, não é como construir um projeto, por exemplo, que a revista Valete, que não é feita para dar dinheiro, não é feita para um sucesso, vamos dizer, digital. Ela é feita para filtrar e formar as pessoas certas. Sendo pessimista. Nem tem como ser. Eu nunca escutei nada construtivo, não, assim, nada, não vou dizer construtivo, nada confortante, nada positivo da boca do Renan. Ele só reclama, só aponta defeito, só planta discórdia, só mostra o mal do mundo. Esse nem era o intuito desse react. Mas poxa, assim, acho que você tá vendo recorde ou cortes meus que viralizam, né? Não é exatamente isso, né? Acho que quem tá aqui sabe muito bem dos nossos planos, de toda a energia que a gente tem, né? Então, a gente passa vários dias da semana comemorando vitórias que a gente tem, comemorando a adesão de determinadas pessoas aos projetos, às ideias ou coisas que nós fazemos. Agora, definitivamente, né, não dá pra comentar, assim, em termos muito positivos, o que tá acontecendo aqui no Brasil. A situação brasileira é uma situação muito grave. Ela é bem grave. Não dá pra você ficar aqui dourando a pílula. Né? Agora, a gente pode ser otimista. Por exemplo, no caso do Milei. O Milei é um caso bem engraçado porque eu, especificamente, fui muito duro com relação ao surgimento do Milei e tal. A vinculação dele a um certo bolsonarismo, ele parecia um louco. Começou a dar certo, a gente tá aqui, ó. Isso aqui é uma revista otimista sobre o caso argentino. Otimista. Então, não é que... Não, agora a situação brasileira é difícil a gente levantar elementos bons. Mas a gente já levantou
A gente vive citando, porra, olha o exemplo do Matopiba, olha o exemplo do Porto Digital lá em Recife. A gente levanta pontos bons, mas hoje eles são muito incipientes, pra falar, pra dizer o mínimo. Mundo da motoca. Então você tem uma coisa meio indiana aqui no... Renan. Vamos pra Suécia, fazer o tour de Blonde. Eu vou te mostrar uns lugares aí em Visby que eu conheço, em Aarhus, no norte da Dinamarca. A gente vai pra Turku na Finlândia, uns lugares aí, e vamos filmar. Vamos filmar isso daí. Pelo menos a gente vai plantar algo construtivo, algo positivo pra nossa audiência, ao invés de ficar plantando medo e falando de notícia ruim nessa porra. Brasileiro. Eu sei que gosta de buceta, Renan. Gosta muito coisa disso da aqui. moto e tal. Os carros aqui velhíssimos, todos pequenos, todos de péssima qualidade. A infraestrutura urbana, o equipamento urbano, né? As pontes, o material utilizado nas construções, todos de quinta categoria aqui no Brasil. Nossa, eu gosto desse cara. A galera tá nos comentários, ele tá farmando, não sei o que, mano. O Ryan Santos tá. Eu comecei a conhecer mais ele recentemente, eu já sabia dele antes e tal. Ele é um dos grandes magos do marketing da internet no Brasil e tal. Com todas as qualidades e os defeitos que vem embutido nisso. Dito isso, ele é um cara de carisma natural. É muito parecido nesse sentido com o Arthur. Que é um cara que tem aquele carisma que você fala, puta, eu não resisto ao carisma desse cara. Esse cara pode até ter uns defeitos, o Arthur tem todos. Mas não aguento, eu não resisto, entendeu? Vamos lá. Aproveitando que você falou que conhece o Ryan há um tempo, o que você acha da teoria dele da tatuagem de borboleta? Eu vi, assim, mas eu nunca entrei nos detalhes da teoria. Diz ele que uma mulher que tem a tatuagem de borboleta é uma red flag gigantesca porque ela tem problemas com o pai. Então você deve se afastar e jamais ficar com qualquer mulher que tenha tatuagem de borboleta. Você não acha que isso pode ser uma falácia da falsa causa? Porque, assim, é uma tatuagem muito comum. Então, a chance de mulheres tatuadas terem uma tatuagem de borboleta é alta. Porém, o grupo mulheres tatuadas costuma ser um grupo de... Vamos dizer, primeiro, elas são muito numerosas, você vai ter muita coisa. E dentro do grupo mulheres tatuadas, a incidência de mulheres problemáticas com tatuagem é maior do que maior do que nas mulheres sem tatuagem. Logo, como há muitas mulheres de borboleta dentro do grupo mulheres tatuadas e como há uma participação maior de mulheres problemáticas dentro do grupo mulheres tatuadas, a gente pode fazer isso, mas seria uma falsa correlação, pode ser. Acho que não é falsa falsa causa, mas seria uma espécie de uma falácia ali, mas é uma falácia engraçada, boa pra trabalhar. É igual a minha teoria da canela exposta, do político. O político canela exposta como é que é? Nem todo político com canela exposta é corrupto, mas todo político corrupto está com a canela exposta. Dá pra trabalhar ali, vira uma correlação interessante. Por quê? Qual é? Eu estou com uma presença de uma figura ilustre aqui, se ele quiser aparecer ali, por favor. Ele está, o senhor Guilherme Casa Noturna está aqui presente e ele está comentando que, de acordo com ele, me explica, pode explicar pro povo. Não, é que a tatuagem de borboleta ela é um símbolo de libertinagem, né? Como a borboleta ela sai do casulo e se liberta, então a mulher ela tatua a borboleta num momento que ela está numa fase de se liberar. Sim, eu tô no momento eu tô me descobrindo, as minhas possibilidades como mulher. Não, o problema não é você, o problema sou eu. Cara, tem um livro aí que fica mano, vira e mexe eu vejo umas mulheres postando no Instagram, opa, caiu. Que é mulheres que dançam com lobos, mulheres que correm com lobos, é uma coisa assim. E tipo, puta jurubachuba aí, enfim, né? É um bom ponto, viu, senhor Ballad Will? Vamos lá. O Brasil tomou uma decisão, e foi uma decisão não necessariamente consciente, mas ela foi uma decisão coletiva e inconsciente nesse sentido, de ser subdesenvolvido. A gente adotou isso em nome da manutenção das nossas elites. E ao ver quem é, de fato, as nossas elites, e ao conhecer cada vez mais quem são as pessoas que nos governam, eu tenho certeza de... Para aí. Cara, o que ele falou aqui tem muito sentido. E eu lembro de um corte do Maurício Meirelles falando, cara, o Rio é perigoso, porque se ele não fosse, nós cariocas não poderíamos morar no Rio. Os bilionários de tudo quanto é lugar do mundo iam inflacionar o preço de tudo no Rio. Imóvel, a gente não conseguiria morar ali. Ia ser Mônaco. Por quê? É uma cidade maravilhosa, perfeita, com belezas naturais, com praia, lagoa, floresta. Tipo, o Rio é maravilhoso. Então, o fato do Rio ser tão perigoso meio que espanta a galera do dinheiro do mundo pra vir pra lá.
certeza de que nós precisamos superar e destruir essas elites. Nós somos impedidos de dar certo, tá? E o arranjo brasileiro, o arranjo de poder no Brasil nos impede de dar certo. Eu não tô falando que a gente em algum momento vai virar Nova York. Eu quero que vocês entendam. Ah lá, ele plantando, porra, não, nós fomos impedidos de dar certo, nunca vamos dar certo. Tirando a esperança da galera. Mas não é isso que eu tô falando? Porra, Renan. Porra, Ryan. Não é isso, pô. Não é isso não me jogue aqui como um vendedor de lenço, porra. Não é nada disso. Que nós nunca seremos Nova York, Ryan, é muito objetivo. Tá? Nós podemos ser grandes, e nós seremos grandes se nós tomarmos as decisões certas. Agora, Nova York não dá, porque Nova York é a cidade mais importante do mundo. Nova York é a cidade mais importante do mundo, que reúne as melhores pessoas do mundo nas áreas mais importantes que existem. A não ser que o Brasil se torne o país mais importante do mundo, e por exemplo, São Paulo um dia se torne uma Nova York, o que eu acho improvável, a gente não terá uma Nova York aqui. A gente pode ter uma analogia, uma versão brasileira de uma Nova York, mas não Nova York. É isso que eu tô falando. Nós podemos ser grandes, mas assim, nós não somos esses caras. Nós temos que entender onde nós estamos. Vamos lá. Qual é, cara? Fale alguma coisa positiva. Que pelo menos pode ser assim, fale alguma coisa engraçada. Grave um vídeo do Tour de Blonde. Tirar um dia pra gravar coisa positiva. Vocês entendam isso. Em nenhum momento na nossa história nós seremos os Estados Unidos. Por diversas razões. Mas a gente pode ser outra coisa. Essa outra coisa pode ser muito diferente, muito interessante, muito original e muito poderosa, tá? Nós não seremos nunca os Estados Unidos. Eu vou tocar. Você tá em Nova York, o melhor material humano do mundo tá indo pra lá. Eu vi asiáticos, vi gente sabe, o mundo vai pra lá. O mercado financeiro tá lá, tem muita empresa de tecnologia lá. O mundo que, né, o centro do mundo, os melhores nomes, as melhores cabeças, as pessoas mais criativas estão lá. Não pense que pô, nós... Não pense que eu acho que a gente vai se tornar isso. Agora... O bom brasileiro vai pra Nova York. Diga-se de passagem. Só uma pausa aqui, o senhor Ryan Santos tá no chat, tá? Ô, louco. Pois é. Ô, louco. Assim, eu tô com o Marcelo Brigadeiro no chat e com o Ryan Santos no chat. A quantidade de... Vou colocar aqui a quantidade de... Prestígio? De prestígio... Não, eu boto assim, a contagem de coitos praticados no chat, ela foi assim... Né, inclusive o nosso escândalo da Jontex, que é a minha teoria conspiratória, ele começa a ganhar corpo aqui nesse chat agora. Se você é bom no mercado financeiro, você é transferido para Nova York. Se você é um bom engenheiro, você vai ser transferido para Nova York. Se você é uma boa modelo, se você é muito bonita, você vai fazer Semana da Moda em Nova York. Se você é um grande criativo, você vai para Nova York. Você é um músico, você vai para Nova York. Se você é um escritor, você precisa ir para Nova York. Nova York, cara, é a capital do mundo. É isso. Agora, o básico a gente precisa fazer. O básico a gente precisa fazer. E nós não estamos fazendo o básico. Né? Algumas coisas, conversando com a galera lá nos Estados Unidos, né? O lance do morador de rua, né? Eles não aceitam ter morador de rua. Inclusive, se eu não me engano, o cara pode preso se vira um morador de rua. Pra cá, você tem uma canonização do morador de rua. Mas que você tem que aceitar. Então no Brasil você paga uma coisa que é uma excrescência, que é o IPTU. Você paga uma porra um imposto alto sobre a sua propriedade, portanto não é sua propriedade. Qualquer país tem isso, cara. Não. Aqui chama property tax. Mas, né, eu sei que existe, pô, mas... Aqui a linha cruza demais. Hoje a gente paga, né? Você sabe, quem vive de aluguel, você paga o aluguel e vem discriminado o IPTU pra pagar. Porque é um valor, assim, importante, né? É o aluguel, o IPTU e o condomínio. É uma trinca. Eu tenho, olha, quanto você paga aluguel? Tanto. Quanto é o IPTU? Tanto. E quanto é o condomínio? Tanto. Você vem com uma trinca ali, que é uma trinca que machuca. O valor do IPTU é desproporcionalmente alto. É desproporcionalmente alto. Você tem taxa de propriedade, você tem taxa... Nos Estados Unidos tem o equivalente ao IPVA também, que é ridículo. Inclusive o IPVA, me corrijam aqui, tá? Porque era assim... ele utiliza um critério, que é um critério muito justo, que é do peso do carro, né? A capacidade de dano que aquele veículo pode gerar numa estrada, na rua. Então o caminhão vai pagar um imposto maior porque ele gera um dano, né? Enfim, para aquela via maior do que uma Ferrari. E pra gente é sobre o valor, né? Enfim. Na Europa também tem isso, porra, tipo... E aí? Vai morar no país do Bitcoin, que não existe. Pô, mas não tô nem... Não. Porra. Eu não tô falando isso, não. Então, você mora num país, você vai respeitar as regras daquele país. E todo país tem property tax. Se você encontrar um país aí sem property tax, sem IPTU, você vai morar lá, Renan. Qual é, cara?
não é sua propriedade, pra morar na cidade. É pra sustentar aqui, né, o bem viver aqui na cidade. E sustentar o quê? Cracudo, morando na rua? Você não é obrigado a morar num lugar em que gente mora na rua. Renan, você precisa comer uma buceta, cara. É isso que tá deixando ele tão amargo. Pô, ó, o áudio do Mamãe Falei saiu em 2022. E eu duvido que desde 2021 o Renan não vai fazer o Tour de Blonde dele. Porque pegou mal e os caralho lá. E se quem faz Tour de Blonde na Suécia não come gente no Brasil, Renan precisa comer uma bucetinha. Em que gente defeca na rua, entre os espaços... Isso é uma boa crítica. Isso é uma boa crítica. Eu vou aceitá-la. Urbanos, públicos são ocupados. Aí vem aquela, né, aí vem aquele papo de Tabata Amaral. Aí vem, vocês sabem, né, não vou dando nomes aqui. Vem aí, não, é arquitetura hostil. O que? A rua é pra morar. Então a rua é um lugar digno pra alguém morar. Que é isso? Que é isso? Morar na rua tá ok. Cara, botou Victor Hugo. Não é engraçado, o Renan tá tentando ridicularizar o Renan. Eu não me sinto sendo ridicularizado com ele me zoando nisso. Eu acho absolutamente ok. Por isso que eu falei, vamos fazer um react aqui que isso vai ser divertido. Não tem absolutamente problema nenhum. Porque quem nos conhece aqui sabe que a nossa lógica é muito otimista. E ele mesmo sabe disso. Mas ele faz uma construção, porque o Ryan conhece muito de hype. A gente entrou no hype. Existe um hype do MBL. E, né, ele joga, ele brinca com o hype. A gente tem que saber como lidar com isso. Não fique de maneira alguma sendo conspiratório sobre isso. Aliás, assim, né, uma pessoa falar que nós estamos sendo pessimistas. Volto a falar, enquanto lançamos um partido, enquanto estamos montando um programa de governo. Inclusive é que ele leu os 2 primeiros fascículos, imagino eu, né? Que um é um diagnóstico muito pesado, é um soco. O primeiro fascículo é um manifesto, é um soco na cara. O segundo é um diagnóstico histórico das várias áreas que envolvem a vida e o Estado brasileiro, que tem um tom pessimista. O terceiro já aponta o futuro e já é otimista. O quarto, que é um país, um Brasil poderoso, o quarto é otimista pra caralho. O quarto a gente tá falando em o real como moeda da América Latina, o real como moeda para transações comerciais na América do Sul, expansão militar, crescimento econômico, crescimento logístico, aumento da influência, aumento do Brasil enquanto força influente pro mundo e pras Américas. Então, é otimista, é óbvio, mas assim... Mano, bora que bora. Morar na rua tá ok. É uma coisa insana. A gente aceitou morar na rua como parte da nossa paisagem. As partes debaixo das pontes de São Paulo, todas ocupadas. Gente mora debaixo... Alguém pode obstar, não, mas nos Estados Unidos eles começaram a aceitar. Sim, houve uma cultura do homeless que ficou poderosíssima nos Estados Unidos, especialmente nos estados administrados pelos democratas. Mas mesmo agora, na Califórnia, eles estão tendo que rever isso. Acho que São Francisco começou a mexer, não só nisso, mas como no lance do shoplifting lá, os ladrõezinhos, o roubo de pequeno montante e tal. Porque, né, começa a ficar inútil. Não, mas tem que aceitar. Se você tirar o cara de lá, arquitetura hostil, não sei o que, isso é um higienismo. E aí as pessoas que pagam os impostos sustentam isso, tem que lidar com isso, tem que viver numa cidade que é uma gigantesca favela. E aí não há espaço público de convivência minimamente decente. Você que mora aqui, você que mora... Tinha uns caras que moram no interior, mora em Poços de Caldas, ou o cara mora numa cidade média pra pequena no sul. Beleza. No geral, vocês, especialmente se moram em cidades grandes, as praças da sua cidade são passíveis de serem passeadas? Todo mundo sabe que andar numa praça é uma bosta no Brasil. Andar na rua é uma bosta. Então, sim, galera, você volta pra cá e você volta pra cá meio abalado. Lembra ano passado quando eu voltei da Argentina e do Uruguai? O Rio talvez você lembre. Lembro. Porra, PIB menor do que o nosso, né, populações menores também, mas não precisa ter essa diferença tão grande de Buenos Aires pra gente. Eu vou nem falar Montevidéu. Montevidéu se qualifica praticamente como uma cidade europeia nas Américas. Agora, Buenos Aires, pô, vai morar lá, arrombado. Você tá no Brasil ainda, você tem dinheiro. Rapaziada, o pessoal do MBL tem grana, cara. Esses dias eu tive acesso ao faturamento deles, esse cara tem grana. Pega essa grana que você suou pra ter, que o seu canal de YouTube dá dinheiro também. Mano, e vai mudar pra Suécia. Incomodado que isso... Pô, Ryan. Primeira coisa, o MBL é uma ONG. Eu não ganho dinheiro pelo MBL. O MBL não é uma empresa, no sentido, na acepção do termo. O MBL é uma associação civil sem fins lucrativos. Todo o dinheiro que ele ganha é revertido na própria causa, e assim tem que ser, né? Já fomos escrutinados pelo Ministério Público. Então não é que o faturamento do MBL é tipo o Renan. Como eu já disse, eu não vivo do MBL. E não que eu não possa, tá? Diretores de associações civis sem fins lucrativos hoje estão autorizados a serem remunerados. Antigamente, acho que até 2000 e pouco, não era. Mas
não é objetivo e nem pretendemos trabalhar assim, entendeu? Não é, e qual o sentido? Só porque eu acho Montevidéu incrível, eu tenho que abandonar o meu país? Não tem nenhum sentido. Mas tudo bem, vamos lá. Mude. Eu sou tão amargo como você sobre as condições do Brasil. O que eu fiz? Mudei para um país, tive minha filha em outro, tenho meu dinheiro num terceiro país, é isso. Porra. É maior que o Rio de Janeiro. Buenos Aires é uma cidade bem grande, né? Tem São Paulo, Rio no meio tem Buenos Aires em termos de tamanho. Buenos Aires é muito melhor do que o Rio, muito melhor do que São Paulo. Incomparavelmente melhor. Né? Não há como comparar essas três cidades. E... não é pra ser assim. Discordo. Pega aí, 1 metro quadrado no melhor endereço do Rio, 1 metro quadrado no melhor endereço de Buenos Aires. A elite mundial não quer morar em Buenos Aires, mas a elite mundial quer morar no Rio. Rio é muito melhor que Buenos Aires. Você tá pegando você quer pegar o metro quadrado de uma pequena faixa litorânea que envolve Leblon e tal, no Rio de Janeiro, e você quer tomar o todo pela parte? Não dá, né? O Rio de Janeiro, porque eu saiba, inclui regiões que não estão no quadrilátero do Leblonistão, né, cara? Você consegue, por exemplo, sair andando coisa de 5, 6, 7, 8 quilômetros num dia em Buenos Aires, só em lugares bem urbanizados, bem arborizados, passíveis de serem caminhados a pé. Você definitivamente não consegue ter essa experiência em São Paulo e Rio de Janeiro, sem passar por problemas de infraestrutura e problemas de segurança. A experiência como um todo é ruim. É um problema de experiência urbana ruim. Agora, eu posso pegar, né? Não, porque Vila Nova Conceição em São Paulo, eu não vou tomar o todo pela parte. E mesmo a experiência no Leblon, ou Vila Nova Conceição, ou Pinheiros, ela é incomparavelmente pior. Tô falando da experiência urbana, a experiência que faz uma pessoa ir para Barcelona. Não tô falando da elite mundial que quer ter... Eu nem sei se a elite mundial quer realmente morar no Rio de Janeiro, tá? Não me parece que seja o caso, mas definitivamente você tem mais turistas hoje interessados em ir para Buenos Aires do que para as nossas cidades. Isso é uma merda. Não é pra ser assim. Não é só sobre pobreza. É sobre uma aceitação de um espírito leniente com a falta de respeito com o outro, com a incivilidade. Eu vou colocar, da aceitação de uma extroversão invasiva. Tá? Ele é muito inteligente. O brasileiro é muito extrovertido e se orgulha muito dessa extroversão. E ele tem um vocabulário muito rico, muito variado. Esse pai ele fez direito, sei lá, qual é a formação do Renan Santos? Renan Santos. Formação. Fez USP, não concluiu o curso de Direito, mas ele fez USP, foi filiado ao PSDB de 2010 e 2015. Abandonou o curso de Direito. Isso aí. A riqueza de vocabulário dele é alguém que fez Direito. Não, porque a gente vai tomar no cu, guarda tua extroversão no cu. Ninguém quer ouvir tua música, ninguém quer ouvir tua arte, ninguém quer ouvir teu picho. Guarda essa merda. E assim, as pessoas não precisam ser assim. Só que elas são incentivadas a ser assim. Como, demonstra ao mundo quem você é. Não tenha vergonha de ser quem você é. Você é uma gorda empoderada. Bote seu biquíni. Nada contra a gorda botar o biquíni, né? Mas tudo contra a ideia de que você tem algo a mostrar pro mundo e você quer mandar uma mensagem. Você não tem que mandar mensagem nenhuma pro mundo. Guarda aí. Segura teu reggae, meu irmão. Todo mundo baixa o tom. Chega de Renan Santos. Rapaziada. Cara, em termos de informação e conhecimento, esses dois livros são muito bons, tá? O Livro Amarelo. Só que, agora, botando o pé no chão e analisando bem, é mais do mesmo, tá? É Renan Santos reclamando da vida, reclamando do Brasil, falando por que deu errado. Não é não. Raia, a primeira coisa, Raia, obrigado por falar tão bem dos dois fascículos do Livro Amarelo. Nós vamos mandar pra você, então, o 3 e o 4. Não sei se você tá no Brasil. Te convido a vir, inclusive, no nosso escritório aqui. Venha e você vai ver o otimismo no 3 e o 4. Aliás, temos os assinantes aqui no chat do Livro Amarelo, eles podem comentar, né? Quem já recebeu o 3 e o 4 sabem que a linha é otimista. Vou comentar aqui, né? Eu não vou numa linha o Rayan é um chatão. Pelo contrário, o Rayan é um dos homens que sabem viver a vida. Esse homem vai, quando tiver seus 60 anos, o acervo de histórias que ele vai ter na vida dele. Eu sei, ele andou com vários famosos. Não vou entrar nos detalhes femininos, mas, né, o cara deve ter provado dos melhores vinhos. Ele não gosta de vinho, falou que vinho é coisa de viado, né? Enfim, é um cara que viveu, né? Definitivamente menos amargo do que eu. Eu acho que ele... Por mais que acho que tem coisas muito parecidas entre eu e ele, por incrível que pareça, de verdade. Ele é um rapaz muito inteligente, né? É um rapaz que
soube moldar a construção ao redor dele para poder seguir a carreira dele e seguir a vida dele, né? Ele colocou a capacidade dele de ganhar dinheiro vinculado à construção de um estilo de vida que ele considera o melhor possível para ele, cara. O hedonismo e o trabalho, ele é um sujeito que, quem é do marketing digital comenta, a gente conhece pessoas disso, que o sujeito trabalha demais, ele é meio workaholic. Quando você mistura hedonismo com isso, em geral pode sair coisas boas. E é um cara que sabe fazer isso bem. Poucas pessoas conseguem tocar essas duas coisas bem. Em geral, você é muito workaholic como eu, você acaba não sabendo como viver, né? Então eu acho que, assim, é cabível para um cara que sabe misturar essas duas coisas. É cabível uma crítica num certo amargor que eu tenho. Mas o meu amargor é um amargor de quem tá numa lida, numa guerra diária que não deve ser confundido, entretanto, com pessimismo. Pessoalmente, eu sou um otimista. Eu sou muito otimista. E a única coisa que nos move é o otimismo. E o otimismo não é alicerçado, é o otimismo de todos vocês. O otimismo não deve ser alicerçado necessariamente numa crença que o outro, ou numa crença que a natureza... Não, cara, o otimismo é porque eu acredito no que a gente faz. É o otimismo nas pessoas que trabalham conosco e tal. E esse otimismo vai nos levar longe, porque é sobre isso, né? No fundo, né, qualquer grupo humano é sobre pessoas talentosas que trabalham junto, que tem muita energia. É basicamente isso.